A gente tem, né, Marco e Serrão e Rossana, um trecho desse vídeo. Então, no início do programa eu disse, preparem o estômago. Eu sei que muitos já se manifestaram aí no chat dizendo que não aguentam mais ouvir a voz, nem mesmo a voz do presidente Lula, mas vamos lá, vamos ter que ouvir para a gente depois debater se a gente concorda ou não com a argumentação ou com a falta de argumentação e a simples acusação sem provas. Vamos ver. Eu não tenho dúvida que ele tentou dar um golpe. Possivelmente ele estivesse pensando em dar o golpe no dia 1º, no dia da minha posse. Mas como tinha muita gente, e foi uma posse muito bonita, ele esperou uma semana. Quando eu vi 3h30 na televisão, 4 horas, a tentativa de ocupar o palácio, ou seja, e eles ocuparam o palácio, houve negligência, sabe, de quem deveria tomar conta do palácio, conseguiram entrar dentro do Palácio do Congresso e na Suprema Corte. Nós já prendemos mais de 1.600 pessoas. Nós agora queremos buscar quem é que financiou. Quem é que foi? Quem é que pagou os ônibus? Nós temos o secretário de Segurança de Brasília, está preso até hoje. E nós temos consciência que aquilo era uma organização feita pelo Bolsonaro e pela equipe dele. Aí tem muita coisa, né, que ele fala, se vê em pouco tempo, muita coisa que ele fala. Primeiro que ele, acho que escorregou ali, hein, Serrão? Ele escorregou quando ele diz que houve negligência. Ele assume, já está dando material também para a CPMI, né, que houve negligência na segurança do Palácio do Planalto. Depois ele diz, nós já temos 1.600 presos. Nós, quem? Quem, camarada? Quem tem 1.600 presos? Foi Alexandre de Moraes que mandou prender sem inquérito, sem provas, sem o devido processo legal, sem acusação formal, sem tipificação da pena, sem individualização da conduta, sem o trânsito em julgado, né? Aí ele vem dizer, nós já aprendemos, meu governo é muito bom. Ele está ali contando historinha para boi dormir, mas tem vários pontos ali que dá para tirar, para analisar, hein, Serrão? Mas esse ponto da questão da negligência é gravíssimo. Ele está dizendo ali que o culpado pela invasão do Palácio do Planalto foi o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, que é quem responde pela segurança daquele pedaço e que também ficaria a cargo de dar as ordens para o batalhão da Guarda Presidencial garantir toda a segurança daquele patrimônio. Então, Lula está jogando a culpa em alguém que era amigo dele até outro dia, que durante a campanha eleitoral foi o responsável pela sua segurança. Alguém que eu diria para você, eu vou contar aqui um bastidor. Mês de julho eu estava de férias no Rio de Janeiro, em um hotel no Rio de Janeiro. O PT fechou o mesmo hotel em que eu estava para um evento que eles iriam realizar. E eu fiquei hospedado no hotel com o PT, presidente Lula, Alckmin e toda a segurança do PT. E todo dia de manhã eu tomava café da manhã ao lado da equipe de segurança do Lula. Acordo muito cedo, tomava café muito cedo, estava lá a equipe de Lula, o general Gonçalves Dias. E aquele pessoal olhava para mim com uma bronca, que achavam que eu estava ali espionando eles. Eu expliquei, pessoal, eu estou de férias, eu reservei esse hotel com 3 meses de antecedência e vocês chegaram agora há menos de 20 dias e fizeram aí a reserva de vocês. Então, vocês é que estão atrapalhando as minhas férias e não o contrário. E eu vi lá, nas conversas, aí eu posso contar, porque eu escutava, a devoção desse general Gonçalves Dias a Lula. E agora o que a gente vê? Uma traição. Lula cometeu uma trairagem com o general, que é uma pessoa que se considerava amigo pessoal dele, gente de confiança. E agora o Lula vem dizer que a culpa foi de quem deveria, a negligência de quem deveria garantir a segurança do Palácio do Planalto. Em suma, Lula, o negligente foi você, porque você sabia de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. As imagens mostraram que estava lá dentro o general Gonçalves Dias. Outras imagens também mostraram que estava em Brasília naquele momento da confusão, o ministro da Justiça falando diretamente com você, Lula, que estava na cidade de Araraquara.
muito, muito interessante a sua ida a Araraquara, né? Num domingo que todo mundo sabia que ia haver grandes manifestações em Isso Brasília. ele não conta Todo para mundo soubesse. jornalista, que ele estava em Araraquara. Aliás, tem uma questão bem intrigante que pouca gente levantou aí, mas que também é importante a gente trazer para nossa audiência. O general G. Dias, ele vinha sendo a sombra de Lula nas últimas 2 décadas aí. E como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele, assim como outros em relação a outros presidentes da República antes, anda junto com o presidente onde quer que ele vá. Por que que no dia 8 de janeiro Lula estava em Araraquara e G. Dias em Brasília? Não levantaram essa bola. Eu espero que a CPMI esclareça isso. Mas eu queria jogar para o Marco uma outra questão que ele fala aí. Primeiro ele acusa, sem provas, o ex-ministro Anderson Torres, né, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, ali falando, ele está falando para a bolha dele, para a plateia dele e para uma jornalista que não acompanha os meandros da política brasileira e, portanto, obviamente, não sabe os detalhes. Então, ela hoje, assim como o público dela lá na Espanha, e talvez em outros países da Europa, está achando que Anderson Torres está preso justamente, não injustamente, né, com provas, provavelmente, e porque foi o grande articulador, junto com o presidente Bolsonaro, como ele mencionou ali, que ele tem convicção. Então, é muita narrativa sendo plantada na mídia estrangeira para já ir criando um consenso internacional a favor da narrativa que eles vão querer plantar na CPMI, não acha, Marco? Exato, Cris. E ainda tem, dentro dessa quantidade absoluta de mentiras e falácias, um trabalho ruim por parte da imprensa internacional, porque eles se abrem para o Lula como se fosse um amigo antigo, aquele amigo que você não vê há anos. Então, a maneira como eles tratam o esquerdopata, os caras que militam, sempre defendendo essa pauta autoritária, acaba sendo transigente, acaba sendo totalmente complacente. E eu gosto de falar, eu estou usando muito esse ponto para criticar o jornalismo brasileiro, porque você pega esses jornalistas militantes, não dá para falar que é só complacência. O Internacional, eu até entendo a ignorância dele, eu presumo a ignorância do âncora do programa lá na Europa, ou da jornalista, ou do repórter. Eu presumo que ele é um ignorante, que ele não sabe nada de Brasil. Agora, quando você vê gente daqui, colega nosso, defendendo censura, defendendo perseguição, chamando a torto e direito qualquer pessoa que participou do dia 8 de golpista, essa pessoa é cúmplice. Essa pessoa é cúmplice. Ela está entoando uma narrativa, tem uma agenda muito clara por detrás disso, e ela presta um desserviço não só ao legado dela, mas é uma desonra para a classe de jornalistas ou para o que significaria fazer um jornalismo de verdade, né? Agir de maneira decente, com base na honestidade intelectual e na busca pela verdade. Porque não dá. Quem é sério quer apurar o que aconteceu. Você não sai por aí investigando um homicídio falando que o cara é culpado ou inocente de antemão. Isso não existe. E você percebe que os mais interessados na investigação, que seriam as supostas vítimas do dia 8 de janeiro, não quiseram que a CPMI fosse instalada até o momento que eles viram que ela seria inelutavelmente. Então tem que ser muito tonto para cair nessa ladainha. E não dá para presumir mais que essa turma que está batendo palma, e eu vou usar os 2 exemplos que eu falei antes, Fernando Mitre e Vera Magalhães, não dá mais para acreditar que são isentos, né? Cobrem a postura do ponto de vista de valores e de princípios das pessoas que vocês escutam. Eu me identifico com o conservadorismo, eu me identifico com o liberalismo econômico. Cobrem isso de quem fala na imprensa. Se a pessoa não fala de onde ela vem e para onde ela vai, não escutem essa pessoa. Ela está querendo manipular vocês. Ponto final. Não dá mais para a gente participar dessa farsa, desse jogo, desse teatro patético que virou o jornalismo brasileiro. Porque o Lula usa esse pessoal como câmara de ressonância. É nesse ponto que a esquerda prospera muito bem. Nas universidades também eles fazem a mesma coisa.
a regra é simples e clara. É intimidação e reprodução sistêmica de absurdos que se tornam banalizados e acabam sendo repetidos como verdades. Ponto. É isso que está acontecendo e acontece há 60 anos. Então a gente tem que acordar. O pessoal chama de woke culture nos Estados Unidos, que a esquerda gosta de se apropriar de expressões muito boas para você vender um sentimento, mas as pessoas precisam despertar de fato para o que está acontecendo, para não se tornarem o que o Olavo de Carvalho falava, idiotas úteis, reprodutores acríticos de questões muito emblemáticas e importantes para a nossa nação. E hoje é o momento mais crítico para isso. A gente tem que ficar muito atento de onde vem a informação e não cair em qualquer ladainha que falam por aí.